A história de vidas baseadas em aparência tem seu capítulo final escrito em forma de tragédia. Um caso sobre a fina linha entre o que somos e a imagem que queremos mostrar ao mundo. Eu sou Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o caso da família Hart, que entre mentiras e verdades se perdeu no conto de duas realidades. E você? Conhece alguém que tenha uma vida perfeita? Pra mim, perfeita é quando você já dá o like no comecinho do vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa nos comentários o que tá achando do meu canal e o que tá achando dos meus vídeos. Isso é muito importante pra mim, você sabe que eu leio todos os comentários. E agora tem um Instagram, gente, eu falei desse Instagram pela primeira vez na semana passada, no vídeo da Elisa Lam. Se você ainda não viu, vai lá ver que tá muito legal. Criminalmente eu falar que eu sou legal. Obrigada. Esse vídeo é muito complexo. Esse caso, infelizmente, tem um final trágico, mas nenhuma história começa pelo fim, a não ser que o fim represente recomeço. E tudo que essas crianças não tiveram foi uma chance real de recomeçar a vida. Jennifer e Sarah Hart nasceram no ano de 1979 e tinham 38 anos quando tudo aconteceu no ano de 2018. Elas se conheceram na Universidade de South Dakota, onde iniciaram um relacionamento amoroso. As duas disseram que ao revelar sua homoafetividade, elas se sentiram rejeitadas pela comunidade e resolveram se mudar para Minnesota no ano de 2004. A Jennifer era descrita como uma pessoa engraçada, firme e um pouco controladora. E há quem diga que existem fortes indícios de que ela era extremamente narcisista. Já a Sarah era totalmente o oposto. Ela era conhecida por ser muito ingênua, passiva, submissa e incapaz de questionar a Jen em nada. A Sarah e a Jen tinham uma vida maravilhosa, cheia de amor e felicidade, e elas eram conhecidas por ser muito justas e bondosas. Elas ajudavam instituições de caridade e diziam que o objetivo de vida era mudar a vida de pelo menos uma criança através da adoção. E elas realmente mudaram as vidas das 6 crianças que elas adotaram, mas infelizmente de uma forma que ninguém podia imaginar. A Jennifer sempre demonstrou um desejo de ser mãe através da adoção, e mesmo que esse não fosse o objetivo inicial da Sarah, ela apoiava a Jennifer em tudo e não era diferente dessa vez. Em 2004, uma jovem que precisava de lar temporário foi mandada para a casa da Jennifer e da Sarah, e ela era tratada como filha, apesar da adoção não ter sido oficializada. E foi assim por muito tempo, até que um dia elas foram para um jogo de futebol americano e tiveram a oportunidade de conseguir autógrafos do jogador que a Jennifer gostava muito. Porém, esse jogador ignorou o casal e deu autógrafo apenas para a menina de 15 anos. Aquilo deixou a Jennifer com muita raiva da menina, uma raiva inexplicável. Tanta raiva que ela nem falava com a menina durante vários dias. Mas parece que com o passar do tempo, aquela situação se resolveu. A Jennifer voltou a tratar a menina de forma normal e vida que segue. Isso é o que todo mundo pensava, mas infelizmente a Jennifer era extremamente rancorosa e apesar de demonstrar que estava tudo bem com essa situação do autógrafo, ela já estava preparando uma vingança que eu acredito que é extremamente cruel contra essa menina de 15 anos. Nessa época o casal já estava nos procedimentos finais de adotar 3 crianças e eles nutriam na menina esse sentimento de que ela era parte da família e que ela seria a irmã mais velha, que todos brincariam, que todos seriam muito felizes e que eles seriam uma grande família perfeita e bonita. E essa menina de 15 anos fazia terapia regularmente e quem levava era a Sarah e a Jen. E um dia elas levaram a menina para terapia e durante todo o caminho elas continuaram falando dessa adoção, que estavam muito felizes, eles já estavam preparando a adoção dela também. Falaram tudo isso durante o trajeto. Já entrando na sala da terapia, ela foi avisada lá que Sarah e a Jen não tinham planos de voltar para buscar ela, que todas as coisas dela já tinham sido enviadas e que ela seria mandada para uma outra família. E depois se descobriu que a Sarah e a Jen espalhavam vários boatos sobre a menina no trabalho delas. Falavam que ela comia comida do lixo porque ela não tinha sido alimentada na família, que passava muita fome, não sabia se comportar perto de comida, o que não era verdade. A menina estava em lar temporário por problemas de relacionamento com a mãe. Ela mesma se descrevia como uma adolescente difícil de lidar, mas que nunca sofreu abuso e que tinha todas as coisas que ela precisava na casa da mãe biológica. Então não se entende por que elas inventaram esse boato. Mas vocês vão ver ao decorrer desse vídeo que a questão da comida parece ser extremamente importante para Jen. Claro que a menina ficou sem entender nada, foi muito difícil para ela processar todas essas informações, mas ela nunca mais viu o casal
e depois disso ela nunca mais teve contato com ninguém daquela família. Em meados de 2006, o sonho de adoção se tornou uma realidade para o casal. Jennifer adotou 3 irmãos do estado do Texas. Eles tinham sido retirados do convívio da família porque, segundo as autoridades, eles eram vítimas de negligência por parte da mãe biológica. Pela idade e as características físicas que tinham, as chances de serem adotados juntos como irmãos era muito pequena. O nome da Sarah não estava nos papéis da adoção e a Jennifer figurava como a única mãe. As crianças eram Marquise, então com 7 anos, Hannah com 4 anos e Abigail com apenas 2 anos de idade. A adoção das crianças contribuiu ainda mais para a imagem de família perfeita que a Jen e a Sarah demonstravam nas redes sociais, e o primeiro post sobre a adoção descrevia as desventuras de um casal que, de repente, se tornou responsável por 3 crianças. A Jennifer disse que, devido ao passado difícil das crianças, elas estavam agindo de forma inadequada. Segundo ela, o Mark simulava estar possuído por demônios, a Hannah já tinha caído e se machucado, e a Abigail, que tinha apenas 2 anos, não sabia se comportar perto de comida e comia muito até passar mal. Ela finalizou o post dizendo que mesmo com todas essas dificuldades, ela estava muito feliz e comprometida a educar aquelas crianças da melhor forma possível, e ainda disse que se não fosse ela, quem salvaria aquelas crianças. Em 2008, elas receberam mais 3 irmãos. O Devontae, então com 6 anos, o Jeremiah com 4 anos e a Sierra com 3 anos. Essas 3 crianças tinham uma história parecida com as das primeiras, mas a diferença é que elas tinham uma tia que era uma ótima candidata para adotar. Essa tia tinha um emprego muito bom, ela nunca tinha se envolvido com nada errado e as crianças moraram com ela por um tempo. Mas teve uma noite que essa tia foi chamada para trabalhar no dia de folga. Ela não tinha ninguém para ficar com as crianças, então ela teve que chamar a mãe. E no mesmo dia, os órgãos de proteção à criança fizeram uma visita surpresa e acharam a mãe cuidando das crianças e elas foram removidas imediatamente. A tia chegou a contratar uma advogada para ajudar no caso, mas não teve jeito porque em 2009 a adoção foi realmente finalizada e elas eram oficialmente filhas da Jennifer. Novamente, a Sarah não constava como mãe nos papéis da adoção. As postagens que exibiam uma família amável e cheia de diversidade continuaram se propagando pelas redes sociais. A Jennifer sempre dizia que sua maior dificuldade era controlar a comida na casa, porque as crianças tinham passado muita fome no passado e sempre agiam como se não soubessem quando seria a próxima refeição. Desde o começo dessas adoções, já existiam alguns indícios de que algo não estava certo naquela família. Já no ano de 2008, a Hannah, na época com 6 anos, foi para a escola com hematomas no braço. Ela disse que sua mãe tinha batido nela com um cinto. A polícia foi avisada e, ao questionar Sarah e Jen, elas disseram que não sabiam o que tinha acontecido e que a menina tinha caído da escada. A polícia aceitou a versão do casal e logo depois elas retiraram as crianças da escola, mas a agência de adoção exigiu que elas fossem rematriculadas. Em 2010, foi a vez da Abigail, que tinha apenas 6 anos na época. Ela chegou na escola machucada e contou que foi severamente punida pela Jen, que viu um centavo caindo do bolso dela e a acusou de roubo. A Jen teria levado a menina para o chuveiro de água fria e a agredido com socos. A polícia foi chamada novamente e dessa vez todas as crianças foram ouvidas separadamente. Todos eles relataram que eram agredidos com frequência pela Jen e que a Sarah às vezes dizia alguma coisa, mas ultimamente ela não estava dizendo nada. Além desses abusos físicos, as crianças ficavam isoladas e muitas vezes perdiam o direito de jantar. A Sarah acabou assumindo a culpa pela Jen, apesar de todas as crianças confirmarem que foi a Jen mesmo que fez aquilo com a garotinha, e ela foi levada a julgamento, condenada por agressão, e por isso ela teve que pagar 1 ano de serviços comunitários. Além disso, as crianças muitas vezes chegavam na escola com fome e sem merenda e pediam para os amigos compartilharem os seus lanches. A escola denunciou essa situação e, quando questionada pelos assistentes sociais, a Jennifer e a Sarah simplesmente disseram que as crianças não sabiam como agir perto de comida e elas faziam isso porque tinham passado muita fome no passado. Em 2011, elas tiraram as crianças do colégio de forma definitiva e em 2013 elas se mudaram para Portland, no Oregon. E dessa vez, uma testemunha que preferiu não se identificar disse que a Jen usava as crianças como elementos de um cenário para as fotos no Facebook e que depois das fotos as crianças voltavam a ficar tristes como elas normalmente eram. E que se eles comessem mais do que era determinado pela Jen, todos tinham que deitar na cama com uma venda nos olhos
por 5 horas. Uma amiga da família disse que ligou para as autoridades depois de ver como as crianças eram tratadas. Ela disse que as crianças não podiam chorar e que se rissem muito alto também eram punidas. As autoridades foram novamente checar a casa da família Hart, mas dessa vez as crianças não falaram sobre abuso nenhum e disseram que estava tudo muito bem, que eles estavam muito felizes e que tinham as melhores mães do mundo. A Jen não sabia o que as crianças tinham dito, então ela já foi logo desqualificando as crianças, dizendo que elas tinham problemas mentais, que elas tinham possível transtorno bipolar, que principalmente a Abigail tinha possível transtorno bipolar e que o Jeremiah podia ser autista e que não era para levar o que eles falavam muito em consideração. Durante essa visita, os assistentes notaram que a Hannah não tinha os dentes da frente e quando questionadas, as mães disseram que ela tinha caído no chão de madeira e quebrado os dentes. Os assistentes sociais concluíram que existiam, sim, sinais de abuso e negligência, mas que não tinha prova suficiente, então eles não tinham muito o que fazer. Aquela investigação não deu em nada, enquanto isso as mulheres continuavam postando nas redes sociais, promovendo uma vida vegetariana, uma vida sem televisão e uma vida mais conectada com a natureza. Em 2014, como de costume, a Jen levou as crianças para um protesto ligado à morte de um jovem chamado Michael Brown, que foi morto por um policial no estado de Missouri. Ela sempre passava essa imagem de uma pessoa que estava realmente lutando por justiça social. O Devontae tinha sua tradicional plaquinha oferecendo abraços gratuitos e foi fotografado abraçando um policial. A foto viralizou e trouxe muita publicidade para a família, mas ao contrário do que a Jen pensava, a publicidade estava muito longe de ser 100% positiva. Muitas pessoas criticaram os pais daquele menino negro abraçando um policial branco durante um protesto daquela magnitude por aquele motivo. Depois de ser muito criticada e de receber várias mensagens de ódio, ela ficou uns 6 meses sem postar nada, o que era assim inimaginável para quem ela era, uma pessoa que era realmente ativa nas redes sociais. E quando ela finalmente voltou a postar alguma coisa, foi para dizer que a família tinha se mudado do estado de Oregon e agora eles moravam no estado de Washington. A nova casa deles era bem isolada e só tinha uma casa vizinha onde morava o casal de Cobb. Em agosto de 2017, o casal de vizinhos ouviu batidas na porta deles e quando abriram era a Hannah. Ela disse que tinha fugido porque a família era horrível, que eles eram racistas e que eles não davam comida, que ela estava morrendo de fome e que ela precisava de ajuda. Ela também implorou que o casal não a levasse de volta, porque ela estava com muito medo e que ela tinha uma vida horrível com a família. Logo depois, a Sarah e a Jen apareceram na casa e pediram desculpas, disseram que a menina tinha problemas mentais e que ela tinha um transtorno alimentar que fazia com que ela não parasse de comer, que ela comia muito. Depois disso, o Devontae sempre ia lá pedir comida. Ele pedia comida não só para ele, mas para todos os 6 irmãos, porque a Jennifer agora estava muito brava pelo que a Hannah teria feito e não estava dando comida para eles por dias, porque ele morria de medo da mãe. E a moça perguntou: qual mãe? Você tem 2 mães? E ele disse que não, que a mãe era a Jen e a Sarah era só a Sarah. O Devontae também falou que tudo que a Hannah disse era verdade. O casal disse que depois de ouvir todas essas coisas, eles não tinham outra opção a não ser denunciar a família. E quando eles fizeram isso, os órgãos de proteção à criança tentaram se comunicar com a Jennifer e a Sarah por várias vezes, mas elas simplesmente não respondiam. No dia 26 de março de 2018, a família parou de postar nas redes sociais e os amigos tentaram entrar em contato com o casal, mas elas simplesmente não respondiam. A vizinha disse ter visto o momento em que o carro da família deixou a propriedade e elas teriam saído às pressas, chegando a destruir parte de uma mureta. Pouco tempo depois, no dia 26 de março de 2018, o carro da família foi encontrado no mar, aparentemente devido a um acidente fatal. Infelizmente, no carro estavam os corpos da Jennifer e da Sarah Hart, do Marcus Hart, de 19 anos, do Jeremiah Hart, de 14 anos, da Abigail Hart, de 14 anos também, da Sierra Hart, de 12 anos. Hannah e Devontae não estavam no carro. Posteriormente, ao investigar a cena da perícia e os telefones da Sarah e da Jennifer, ficou constatado que aquilo não era uma cena de acidente, e sim uma cena de homicídio e suicídio. Jennifer teria dado Benadryl para as crianças para fazer com que elas dormissem e teria pesquisado como seria a morte por afogamento. A polícia constatou que Jennifer era quem dirigia e que ela deu ré e depois acelerou direto para o penhasco e que ninguém estava usando cinto de segurança.
E depois disso, uma perícia na casa da família ainda revelou outras coisas muito surpreendentes. A polícia encontrou outras provas de que a vida online da família não passava de uma farsa. Jennifer e Sarah diziam a todo momento que a família Hart era vegetariana, porém foram encontradas quantidades enormes de vários tipos de carne na geladeira, e elas também diziam não beber ou fumar, mas foram encontradas várias garrafas de vinho na casa. 10 meses depois do crime, os restos da Hannah foram encontrados no mar, mas o Devonte, até a data que eu tô publicando esse vídeo, não foi encontrado. E eu dedico esse vídeo a todas as crianças que perderam a vida nesse caso e todas as crianças que nesse momento não têm uma voz. É isso, gente. Tchau.